Amém. Meus amados amigos ouvintes, que a paz de Cristo alcance você, sua família, seus sonhos, no nome do Senhor Jesus. Vamos abrir aqui a palavra de Deus em um texto que é muito conhecido, não somente por nós cristãos, que estamos mais familiarizados com a Bíblia Sagrada, mas também por todos os brasileiros, por assim dizer. Abra sua Bíblia comigo, então, no nome de Jesus, no Salmos, ou Salmo de número 23, versículo 1 e o versículo 2. Salmos, ou Salmo, melhor dizendo, Salmo 23, versículo 1 e o versículo 2. Somente esses dois versículos. É um texto bem conhecido, não vou, creio que já até automático, né? Todo mundo aqui localizar em suas Bíblias, então vou iniciar a leitura para a gente ganhar um pouco de tempo. Diz assim então a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Somente até aqui. Como eu disse agora há pouco, né, meus irmãos, e você, amado ouvinte, que nesse momento nos ouve, esse salmo é um texto muito conhecido. Não somente por nós cristãos, que estamos mais familiarizados com a leitura bíblica diária, mas também por você que nesse momento me ouve, no seu lar, na sua casa, na sua varanda, quem sabe. Com certeza, se eu perguntar para algum indivíduo, por mais que eu não o conheça, você saberia me citar um versículo da Bíblia? Saberia me citar algum texto que você recorde acerca da Bíblia Sagrada? Com certeza, é quase que 70% de chance de você citar o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o fato desse texto ser tão conhecido é natural, é normal. Até porque é um texto que traz segurança, né, para aquele que lê, para aquele que o cita. Porque ao mesmo tempo em que aquele que lê esse texto, ele declara, né, que é uma ovelha do Senhor, ao mesmo tempo ele entende que ele está debaixo da dependência de Deus. Glória a Deus. Portanto, é um texto que traz confiança. E assim como esse texto ele traz confiança para nós, esse versículo ou essa música aqui, ela trouxe confiança, acredito eu, para Davi. Caso você não saiba, o autor desse texto é o rei Davi, que é um dos reis mais conhecidos, e com certeza você, meu amado amigo ouvinte, já ouviu falar no nome desse rei. É um rei de Israel que governou por cerca de 40 anos, muito usado por Deus para poder governar e administrar o povo de Israel. Mas, quando Davi ele compôs esse salmo, ele não era rei, ele não governava Israel, ele não era senhor de terras, não. Quando Davi escreveu esse salmo, quando ele escreveu esse louvor, quando ele compôs essa poesia, muito provavelmente ele vivia nos campos. Ele vivia pastoreando ali as ovelhas de seu pai. Porque quando a gente faz ali uma leitura do livro de 1 Samuel, onde a gente se depara ali com a história de Davi, a gente compreende que ele não começou sendo rei. Ele não começou nos palácios. Ele começou no campo. Ele começou trabalhando. Ele estava ali à disposição de seu pai, cuidando e administrando as ovelhas dele. Glória a Deus, aleluia. Davi era um homem do campo, era um homem do mato, era um homem da roça. Então ele conhecia a criação de ovelhas como ninguém. E como um homem inspirado ali, né? Ele usou da situação que ele vivia, que era o cuidar de ovelhas, para poder escrever esse poema, para poder escrever esse texto. Aonde aqui ele declara que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, era o seu
pastor. Aleluia, Jesus. Ao mesmo tempo, nesse mesmo versículo, ele vai declarar que por conta disso, nada iria lhe faltar. Ao mesmo tempo, onde ele prossegue, ele reconhece que Deus, sendo seu pastor, ele iria conduzi-lo para verdes pastos e para águas tranquilas. Aleluia. Então você pode perceber, meus irmãos, e você que nesse momento me ouve, que Davi, ele colocava a sua dependência em Deus. Ele reconhecia que sem Deus, nada ele poderia fazer. Ele reconhecia que ele era um jovem, ele era um homem que era completamente dependente de Deus. Glória a Deus. E agora trazendo esse texto e aplicando aqui para essa realidade que é um culto evangelístico, assim como Davi utilizou da sua experiência de cuidar de ovelhas para poder passar para os seus leitores que ele se sentia como uma ovelha de Deus, como uma ovelha do Senhor, aonde ele precisava ser completamente dependente de Deus. Aleluia. O ser humano também, conforme nos ensina Jesus, eles são classificados como ovelhas. Jesus ali, no capítulo de número 10 do livro de João, ele vai declarar dizendo: eu sou o bom pastor. Aleluia, glória. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Perceba que o Salmo 23 e o texto de João capítulo 10 possuem uma certa conexão. Porque aqui, Davi, um ser humano, ele se declara como sendo uma ovelha. E Jesus, lá no Novo Testamento, no capítulo 10, ele declara que ele é o pastor. Ou seja, ele confirma aquilo que Davi havia dito há anos atrás, onde o Senhor é o nosso pastor. E Jesus, ele declara que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ao mesmo tempo, lá em João capítulo 10, Jesus, ele avança dizendo o seguinte, que ele, sendo bom pastor, ele precisaria o quê? Ir ao encontro das ovelhas que se perderam, de ovelhas perdidas. Ele dá a entender em João capítulo 10 que ele, como sendo pastor, ele precisava, louvado seja o nome do Senhor, ir ao encontro daqueles que se perderam. E você, meu amado amigo ouvinte, você precisa compreender que existem muitas ovelhas que estão perdidas. E entre elas está você, Glória a Deus. está eu. Porque quando a gente vivia, no caso eu, falando de mim nesse momento, há cerca de 10 anos atrás, eu não servia a Jesus. Eu não era crente. Vou utilizar essa expressão aqui agora. Eu não servia a Cristo. Enquanto eu estava naquela condição ali, eu era uma ovelha perdida. Porque eu estava longe de Deus, longe da presença do Senhor. Não conhecia a Bíblia. Eu não sabia que era necessário a gente experimentar, a gente gozar, a gente viver um relacionamento com Deus. Eu não sabia de nada disso. Há 10 anos atrás, a minha mentalidade era completamente diferente. E eu era uma pessoa cega pelo pecado. Era uma pessoa afundada no pecado, perdida. Mas louvado seja o nome do Senhor, que alguém me convidou para ir ao aleluia, glória a Deus. Ali eu pude ouvir a pregação do Evangelho. Ali eu entreguei a minha vida a Jesus e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Glória a Deus, então, aleluia. Eu quero que você entenda, meu querido, que com base no meu exemplo, há 10 anos atrás eu era uma ovelha perdida. Eu não poderia dizer o que Davi disse aqui, o Senhor é meu pastor, porque eu não estava na condição de ovelha de Cristo. Mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu passei de ovelha perdida a ovelha salva, resgatada e bem cuidada pelo Senhor.